Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 20 de outubro de 1916, a graça, como a luz do sol, é dada a todos. Estava fundindo-me na divina vontade e veio-me o pensamento de confiar especialmente a várias pessoas. E o bendito Jesus me disse: minha filha, a particularização vai por si mesma, apesar de não se pôr nenhuma intenção. Na ordem da graça acontece como na ordem natural. O sol dá luz a todos, porém nem todos gozam os mesmos efeitos. Mas isto não é por parte do sol, mas por parte das criaturas. Uma pessoa serve-se da luz do sol para trabalhar, para capacitar-se, para aprender, para apreciar as coisas. Esta se faz rica, se constitui e não vai mendigando o pão aos demais. Outra pessoa, se está ociosa, não quer ocupar-se em nada. A luz do sol a inunda por todo o lado, mas para ela é inútil, não quer fazer nada. Esta é pobre e enferma, porque o lazer produz muitos males, físicos e morais, e se sente fome e tem necessidade de mendigar o pão aos outros. Agora, destas duas, a causa de seu diferente estado será talvez o sol, ou que a uma dá mais luz e a outra menos? Certamente que não. A única diferença é que uma se aproveita em modo especial da luz e a outra não. Agora sim, na ordem da graça, que mais do que luz inunda as almas, e agora se faz toda a voz para chamá-las, voz para instruí-las, para corrigi-las. Agora se faz fogo e lhes queima as coisas daqui abaixo. Aqui embaixo, né? E com suas chamas lhes põe em fuga as criaturas, os prazeres, com suas queimaduras formas dores, as cruzes, para dar à alma a forma da santidade que quer dela. Agora se faz água e a purifica, a embeleza e a enche toda de graça. Mas quem são os que estão atentos para receber todos estes fluxos de graça? Quem são os que aceitam? Há muito poucos. E logo se atrevem a dizer que a uns dou a graça para fazer-se santos e a outros não, quase como querendo me lançar a culpa. E se contentam em levar uma vida ociosa, como se a luz da graça não estivesse para eles. Depois acrescentou: minha filha, eu amo tanto a criatura que eu mesmo me coloco como sentinela de cada coração para vigiá-lo, para defendê-lo e trabalhar com minhas próprias mãos sua própria santificação. Mas a quantas amarguras não me agarro? Uns me rejeitam, outros não me atendem e me desprezam, outros se lamentam de minha vigilância, outros me fecham as portas na cara, fazendo inútil meu trabalho, e não só me ponho eu a fazer de sentinela, senão que também para isso escolho as almas que vivem em meu querer, porque encontrando-se em todo eu, as junto comigo como segundo sentinela em cada coração. E essas segundas sentinelas me consolam, correspondem-me por cada um e me fazem companhia na solidão, a que me obrigam muitos corações e me obrigam a não deixá-los. Maior graça não poderia dar às criaturas que dar a estas almas que vivem no meu querer, que são o portento dos portentos. Uau, uau, estamos bem na fita aqui então, hein? Uau, chocante. Vamos lá, Jesus! Então é interessante, né? Então ele tá falando aqui para ela, né? E que ela tá rezando, né? De uma forma assim. Ela estava fundindo-se no querer, né? Na divina vontade. E veio-me o pensamento de confiar especialmente na divina vontade de várias pessoas, né? E aí ela queria colocar as pessoas ali, né? Na divina vontade. Mas Jesus disse que, né?
que isso já é natural, que isso já está para todos, a divina vontade já está para todos, né? Que a particularização já vai por si mesma, apesar de não se pôr nenhuma intenção. Então, mesmo que ela não rezasse pelas pessoas, Deus já está atento a todas elas, né? Na ordem da graça, que é a ordem da redenção, né, que ele concede as graças, acontece como na ordem natural. O sol que dá luz a todos, dá luz a todos, dá luz a todos. Mas depende da disposição de cada um. Alguns vão ser ricos usando da luz do sol e outros vão ser pobres, não usando da luz do sol porque querem ficar no lazer, né, ociosos, sem fazer nada. Quem quer, vai conseguir. Quem não quer, não vai conseguir, né? Então ele fala isso aqui. Então, bem simples. E essa pessoa não quer ocupar-se com nada, então a luz do sol que está ali que iluminando, fazendo o outro rico, né? Tem gente que está ficando milionário usando a luz do sol que está ali todo dia. E tem gente que está, né, pobre, mendigando tudo, né? Então, ficar na ociosidade produz muitos males físicos e morais, e se sente fome, tem necessidade de mendigar o pão aos outros. Agora, dessas duas realidades, a causa de seu diferente estado será talvez o sol, não. É a alma que, né, certamente que não. É a única diferença que uma se aproveita em modo especial da luz e a outra não. Então, depende da capacidade de cada pessoa. Então, não adianta você falar assim, eu quero que o senhor vá lá no meu irmão, né, que ele entra na divina vontade, que eu quero que ele conheça a divina vontade, que ele se interesse em conhecer o livro do céu. Não adianta, né? Tá aberto para todos, todos têm influência. Ele fala, eu trabalho incansavelmente como sentinela, né? Ele vai falar aqui de cada pessoa para poder não falhar, né? Se tiver uma oportunidade, essa pessoa vai se santificar. Então ele fica o tempo todo vigiando cada bater do coração para ele. Então qualquer pessoa que tiver um mínimo de disposição para se santificar, ele está vigiando, né? Então ele mostra isso claramente. Então a gente tem que confiar nele. Ele falou, tá falado, né? E ele triste, ele fica triste, ó. Ele fala que a ordem da graça mais que inunda as almas de luz. E agora se faz toda a voz para chamá-las, voz para instruí-las, para corrigi-las. Se faz fogo, ele queima as coisas daqui de baixo. E suas chamas lhes põem em fuga as criaturas, os prazeres, as suas queimaduras, forma as dores, as cruzes para dar à alma a forma de santidade que quer dela. Uau, é muito lindo isso, né? Agora se faz água e a purifica. Então a graça constantemente embeleza, trabalha incansavelmente e enche toda de graça para a pessoa que está disponível. Mas quem são os que estão atentos a receber todos esses bens dos fluxos das graças? Quem são? Muito poucos. E logo se atrevem a dizer que a uns dou a graça de se fazer santo e a outros não. Quase como querendo lançar a culpa em cima de mim. Até li isso aqui semana passada, né? Numa das reflexões. Aí essa parte que eu achei bonito, né? Que ele falou, eu amo tanto, tantas criaturas, que eu me coloco eu mesmo como sentinela de cada coração, um por um de pessoas, qualquer pessoa. Ninguém é fechado, para ninguém é fechada essa oportunidade para defender e trabalhar com as minhas próprias mãos sua própria santificação. Então, todo mundo tem disposição, todo mundo tem oportunidade, a pessoa que tem que respirar Jesus, querer Jesus, pedir Jesus, se atrair por Jesus, né? A pessoa que tem que querer. Mas só que uns me rejeitam, outros não me atendem, me desprezam, outros se lamentam da minha vigilância, não gostam que ele fique vigilante. Olha só que absurdo. Outros me fecham as portas na cara, que absurdo, fazendo inútil o meu trabalho. Que dor, que dor. Senhor Jesus, se um dia eu fiz isso com o Senhor pode me bater, pode bater em mim hoje, até explodir, que eu quero pagar minhas dívidas com o Senhor. Pelo amor de Deus, se eu fiz um dia alguma coisa dessa, pode me xingar, Senhor. Pode me bater, né? A gente merece, porque é uma coisa absurda, né? Negar para o Senhor, fechar na sua cara, meu Deus, a porta. Absurdo, gente. Deus me livre, Senhor. Misericórdia, Pai Santo, tem misericórdia. Eu peço perdão por isso em nome de todos, Senhor. Que dor no coração saber que as pessoas fecharam as portas para o Senhor na sua cara. Ai, que dor. Fazendo inútil o meu trabalho. E não só me imponho eu a fazer de sentinela, senão que também para isso escolho as almas que vivem meu querer. Olha só, gente, ele escolhe a dedo as almas que vivem em meu querer, porque encontrando-se todo eu nelas, né? Elas também, junto comigo, vão ser também sentinelas de cada coração. Uau, que lindo isso, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade.
E essas segundas sentinelas me consolam, correspondem-me por cada um e me fazem companhia na solidão, a que me obrigam muitos corações e me obrigam a não deixá-los. Olha só, gente, que lindo isso aqui. Nossa, a gente fica fazendo consolando o coração de Jesus, ajudando Jesus, fazendo companhia para Jesus na solidão dele. E aí ele continua a não deixar as almas, né? A procurar as almas e ainda insistir com elas e convertê-las e querendo elas. Meu Deus, que maravilha! Como é bom ser filho da divina vontade. Maior graça não poderia dar às criaturas que dar a estas almas que vivem do meu querer. Meu Deus do céu. Ele dá para as pessoas, para as outras almas, a gente, como segundas sentinelas. Ele dá nós para elas. Nós somos um triunfo do coração de Deus. Nós somos um portento, somos uma conquista, um troféu de Deus. E ele entrega a gente para as almas. Gente, que lindo isso, gente. Uau, eu tô chocada. Meu Deus, não sei nem o que falar, só tenho a agradecer, Senhor. Eu creio de todo o meu coração, Senhor, que nós vivemos isso, estamos buscando viver isso. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está alcançando em nós essa graça. Eu sei, creio de todo o meu coração. Te louvo por isso, meu Deus. Te louvo muito por isso. Deus abençoe, Senhor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 3 de junho, volume 11, trecho 134. 20 de outubro de 1916. A graça, como a luz do sol, é dada para todos. Estava fundindo-me na divina vontade e veio-me o pensamento de confiar especialmente a várias pessoas. E o bendito Jesus me disse: minha filha, a particularização vai já por si mesma, apesar de não se pôr nenhuma intenção. Então, assim, né, a particularização, a bênção, a graça já vai para cada um, já vai por si mesma, sem que a pessoa esteja nessa intenção, né? Ele já derrama a bênção e a graça para todos, né? Na ordem da graça acontece como na ordem natural. O sol dá luz a todos, porém nem todos gozam os mesmos efeitos. Mas isso não é por parte do sol, mas por parte das criaturas. Uma pessoa serve-se da luz do sol para trabalhar, para capacitar-se, para aprender, para apreciar as coisas. Esta se faz rica, se constitui e não vai mendigando o pão aos demais. Outra pessoa, se está ociosa, não quer ocupar-se em nada. A luz do sol a inunda por todos os lados, mas para ela é inútil. Não quer fazer nada, esta é pobre, enferma, porque o lazer produz muitos males. A ociosidade, né? O não fazer nada, a ociosidade.
produz muitos males físicos e morais, e se sente fome, tem necessidade de mendigar o pão aos outros. Agora, destas duas, a causa de seu diferente estado será talvez o sol, ou que a uma dar mais luz e a outra menos? Certamente que não. A única diferença é que uma se aproveita em modo especial da luz e a outra não. Então, né, Jesus usando aqui a exemplo do sol, que ele, né, está para todos, vem para iluminar a todos, mas nem todos sabem aproveitar essa luz do sol. Uns aproveitam, né, para trabalhar, para se capacitar, para aprender, né, então realmente colhe os frutos, vamos dizer assim, né, do sol. Tudo que o sol envia, ela colhe, né, mas, né, tem almas que não, né, elas não querem fazer nada na ociosidade, de perninhas cruzadas, né? Então não se move para nada, para fazer nada. E quando quer se alimentar, quer alguma coisa, né? Fica ali dependendo das pessoas, né? Ali, né? Do que o outro tem para dar, vamos dizer assim, né? Ela não busca, né? Ela não busca por si só, não quer nenhum tipo de esforço, não faz nenhum tipo de esforço, não realmente não se move, né? Então quer ficar ali, né? Na ociosidade. E isso é um mal muito grande, né? Muito grande, porque a pessoa realmente tá ali paralisada, sem fazer nada, né? Paralisada. E ali sem disposição nenhuma. Então a graça não penetra. Né? Então, assim, que Jesus quer dizer que a graça está para todos. Né? Então, a luz do sol está para todos. Deus ilumina a todos, cerca a todos. Mas vai de, a, os efeitos desse sol, né, da graça, vai depender da disposição de cada um. Quem tiver disposto, né, vai colher, vai receber todo o fruto do bem, né, da graça ali, né, vai aproveitar, vamos dizer assim, vai bem aproveitar, né, mas quem não tiver disposto, nada vai receber, então vai depender muito da abertura de cada alma, né. Por isso que ele falou, assim, a particularização já vai por si mesma, então assim, já tá para todos, né, a graça tá para todos, a divina vontade é para todos, né, porque ela estava falando disso, que ela estava ali, né, vendo o pensamento de confiar algumas pessoas a divina vontade. Mas nele está dizendo, está para todos, né? Só depende da disposição de cada um, né? Agora, assim na ordem da graça, que mais do que luz inunda as almas. E agora se faz toda voz para chamá-las, voz para instruí-las, para corrigi-las. Agora se faz fogo e lhes queima as coisas daqui abaixo. E com suas chamas lhes põe em fuga as criaturas, os prazeres, com suas queimaduras forma as dores, as cruzes para dar à alma forma da santidade que quer dela. Agora se faz água e a purifica, a embeleza e a enche de toda a graça. Tá vendo? Então, ele tá sempre cercando as almas, né? Sempre, sempre. Como ele fala aqui do sentinela, né? Então, ele tá de sentinela, atento a cada alma, em modo particular, para cada um mesmo. Né, muito atento para as necessidades ali do que ele quer da alma. Como ele fala aqui, a santidade que ele espera dela, que ele quer dela, da alma. Então ele vai investir, né, ele vai cercar, ele vai ali iluminar, né, através, né, do pensamento mesmo ali, inspirando a alma, através de pessoas, de situações, ele vai instruir, né, vai chamar a alma, né, vai procurar atrair, como a gente já meditou essa semana. Né? Então, os modos de atração, ele vai usar os modos de atração para atrair a alma, atrair as almas a corresponder ao seu amor. Né? Mas nem todos vai estar ali, né, com disposição para corresponder. Né? Realmente ignora as inspirações. Né? Quantas vezes a gente já pode ter recebido inspirações, se a gente for lembrar de nós, assim, e a gente pode ter ignorado as inspirações, então a gente, né, vem os pensamentos e a pessoa, não vou fazer isso, eu quero fazer isso. Então vem inspiração para, tipo assim, não sai de casa, né? Não saia de casa. Tipo aquela inspiração de que vai acontecer alguma coisa se você sair, né? Mas aí a pessoa insiste, né? E vai e sai, e vai e acontece alguma coisa mesmo, né? Então, assim, um exemplo, assim, bem prático para dizer, assim, que as pessoas realmente ignoram as inspirações de Deus.
né, as instruções, e ele envia, né, realmente ele cerca, ele traz correções, né, usa de pessoas para corrigir, né, para aconselhar. Então, assim, ele não deixa. Ele está constantemente como sentinela, ali cercando as almas para derramar a sua graça, mas elas não têm disposição, né? E aí ele fala, né? Agora se faz fogo para purificar. Então ele envia cruzes, sofrimentos, né? Humilhações, doenças. Tudo isso são cruzes, né? Ali para formar a santidade da alma, para ali a alma despertar, fazer as mudanças, né? Ali o que precisa ser ordenado na alma. Então, assim, ele não deixa. É com todo mundo, assim, não tem, né, um ou dois, três, não tem uma seleção de pessoas, ele faz isso com todos. Como o exemplo do sol que ele falou, mas nem todo mundo aproveita essa luz do sol, né? Nem todos colhem os efeitos e os frutos que contém no sol. Então, assim, ele está todo atento, né, ali com a alma. Mas nem todos querem, né? Nem todos querem. Tanto que ele vai falar aqui, ó. Quem são os que aceitam? Há muito poucos. Então, muito poucos aceitam, né? Ele tem disposição, aceita as inspirações e corresponde, né? Realmente aceita ser corrigido, ouve mesmo e faz a mudança que precisa ser feito, né? Que são muito poucos que, principalmente, que aceitam os sofrimentos, principalmente, né? Os sofrimentos são pouquíssimos que tá ali, se resigna, né, ao que está acontecendo, aceita, né? Muito poucos. E logo se atreve a dizer que a uns dou a graça para fazer-se santos e a outros não. Verdade. Verdade, 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 verdade. Então, ainda culpa a Deus, né? Então, ela não percebe que se ela não está desenvolvendo, se ela não, já tá, ela quer ser santa, mas não está crescendo na santidade, ela vai culpar Deus. Ela não vê que é ela que está com alguma indisposição, né? Que ela não está aceitando certas mudanças que precisam fazer, que ela está resistindo, tendo resistência em algum campo ali que precisa, alguma coisa que precisa ser mudado, né? E aí ela não percebe isso, né? Realmente não para refletir isso e culpa a Deus. Ah, que Deus tem os seus preferidos, né? Então, é assim mesmo. Quase como querendo me lançar a culpa. Então, quantos que não culpa Deus, né? Culpa Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo. Só que quando vem as coisas, em vez de enxergar aquilo como, né, algo que precisa, né, ali de mudanças, com algo bom, né? Então, ali elas ficam culpando a Deus. Eu não mereço isso, né? Isso aconteceu porque Deus não liga para mim, né? Não tá nem aí para mim, não se importa comigo, Deus não se importa comigo, né? Ele me abandonou, então culpa a Deus, né? Não vê como uma coisa boa, ali é por isso que ele está enviando. Realmente rejeita, né? Como ele fala aqui, bate a porta na cara dele, né? Rejeita mesmo. Ó, e se contentam em levar uma vida ociosa, então uma vida paralisada, né? Sem fazer nada, sem se mover, ociosa, né? Paralisada ali, deixando a vida passar, né? E não quer fazer nenhum sacrifício, nenhum esforço, nada. Quer que venha a nós, né? O vosso reino, assim, só venha a nós, né? Venha a nós, venha a nós, venha a mim, e eu não preciso fazer nada, é Deus que tem que fazer ali, e eu não preciso fazer a minha parte. Então, muitos ficam esperando uma se cair do céu, né? Quer que caia do céu sem nenhum esforço, né? Sem fazer a sua parte. Como se a luz da graça não estivesse para eles. Depois acrescentou: minha filha, eu amo tanto a criatura que eu mesmo me coloco como sentinela de cada coração para vigiar, tá vendo? Então ele está particularmente, né, como sentinela vigiando cada coração, atento a cada um, não deixa escapar um, né? Então ele está muito atento ao movimento de cada coração para vigiar, para enviar tudo aquilo que é necessário, como ele está falando aqui, a instrução, a correção, a purificação através das cruzes, dos sofrimentos, né, ali para a santidade, para santificar, para salvá-lo. Então ele está atento para todas as necessidades. É a pessoa que rejeita, né? Ele envia, mas as pessoas não
não entende, não enxerga, e por não entender, não enxergar e estar na ignorância, por falta de conhecimento também, acaba ali que rejeitando, né? Por não compreender, né? Os modos de Deus de trabalhar na alma, os modos de Deus agir, como Deus age, né? Então, ó, aí ele fala aqui, para defendê-lo e trabalhar com minhas próprias mãos, sua própria santificação. Olha que coisa linda. Então, ele trabalha com as próprias mãos, nós estamos sendo tocados, né? Constantemente pelas mãos de Deus, né? Então, imagina só, você é tocado constantemente pelas mãos do seu Criador, constantemente para santificar, né? Para nos santificar, está constantemente nos vigiando, que coisa linda, né? Para cuidar de nós, cuidando, mas, né? Quantos, né? Quanta amargura ele não recebe porque ele vai com todo amor, né? Para instruir, para iluminar, para santificar mesmo, purificar, para ela ser santa, salva. Mas o que ele recebe em troca? Muita rejeição, né? Então ele vai dizer aqui, ó, mas as quantas amarguras não me agarram, olha, uns me rejeitam, tá vendo? Outros não me atendem e me desprezam, né? Que é ali a instrução, né? O chamamento, né? As pessoas rejeitam o chamamento de Deus. Não quero, eu não quero isso. Eu acho que isso é demais, isso não tem nada a ver, eu não quero, eu quero isso. Então, rejeita, né? Não atende o chamado de Deus, despreza o chamado de Deus, né? Isso não é para mim, eu quero essa vida aqui, eu não quero essa daí que você quer para mim, né? Então, quantos chamamentos, quantos Deus chamou para uma vida, né? Me dá um exemplo assim, de para ser religioso, né? Sacerdotes, ser religioso deu, né? Chamar para um ofício e foi desprezado o chamamento, não atender o chamado de Deus. E eu posso dizer, né? Que eu me lembro, né, que eu já tomei essa atitude em direção a Jesus, realmente, e me dói bastante toda vez que eu lembro, e eu já pedi muito perdão a Deus por isso, né, pela minha covardia, né, realmente eu tive medo, e Ele me chamou e eu não atendi o chamado dele, Ele me chamou há muito tempo atrás Ele me chamou, mas eu fiquei com medo, e Ele deu todos os sinais de confirmação, né, mas eu fiquei com medo na hora que ele me confirmou. Nossa, ele foi muito direto, né? Me chamando para ser toda dele, né? E eu rejeitei completamente. Na hora que ele trouxe a confirmação e a resposta, eu estremeci. Realmente eu me assustei e fiquei com medo e não atendi o chamado dele. Não atendi naquele momento, porque eu fiquei com medo de deixar para trás, né? E ele trouxe várias, eu fiquei naquela do, será mesmo? Né? É o Jesus mesmo? Será que é isso mesmo? Né? Ou eu estou confundindo nessas confirmações, mas, nossa, ele foi cada vez mais claro no chamado dele, e eu, ainda assim, né, estremeci e realmente me assustei, fiquei com medo. Fiquei com medo, fiquei com medo de abrir mão, de deixar para trás família, e não atendi o chamado dele por medo, né? Então, eu posso dizer isso aqui porque isso aconteceu comigo, né? Muito triste. Muito. E sempre quando eu lembro, me dói. Me dói, é muito triste, né? Então, quantos? Outros se lamentam de minha vigilância. Outros me fecham as portas na cara, fazendo inútil o meu trabalho. Então, assim, depois, né, disso que aconteceu, eu disse, meu Deus do céu, porque eu nunca mais rejeite um chamado teu. Naquela época ele me chamou, né, para doar minha vida. Né? Foi até numa época que eu senti um chamado de entrar numa comunidade de vida, né? Entrar numa comunidade de vida, mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo e eu achei, fiquei duvidando, né? Acho que será que é mesmo? Será que é mesmo? E ele trouxe muitas confirmações e mesmo assim ele trazia, e foi uma confirmação muito forte para não deixar dúvidas, né? Usou de pessoas, usou até, na época eu tinha acabado de conhecer meu esposo,
tinha acabado de conhecer, foi logo no início, e eu fiquei com medo de deixar ele. Eu fiquei com medo de deixar ele, né? E, sabe, foi bem difícil quando eu penso assim. E ele me chamou novamente com a divina vontade, depois de um tempo. E sempre que eu lembrava depois disso, eu sofria muito. Eu chorava muito, pedia muito perdão a Deus por ter sido covarde, né, por ter tido medo. E depois de muitos anos, novamente ele me chama, né? E foi com a divina vontade, né, de me doar novamente para ele, de outra forma, né? E, e aqui, né? E eu disse, meu Deus, que jamais eu rejeite novamente o Senhor e despreze o seu chamado. E quando ele me chamou para a divina vontade, não pensei duas vezes, né? Não pensei duas vezes, porque é sempre o desejo, né, que ele colocava no meu coração de ser toda para ele. Mas existem vários modos e maneiras de ser toda para ele, né? E eu queria mesmo doar a minha vida, né, de ser para ele. E aí eu entendi que a divina vontade é isso, né? Você morrer para si, ser toda para Deus, se doar. É uma vida de doação, né? E eu não pensei duas vezes, né? E disse sim, Fiat, né? Fiat para ele, para a divina vontade, para o chamado, né? Outros se lamentam de minha vigilância. Então fica incomodado, né? Quantos não se incomoda dessa vigilância através, vamos dizer assim, dos mandamentos? Um exemplo, né? Para muitas pessoas, os mandamentos ali é uma vigilância de Deus, né? Que fica ali vigiando e controlando o que ela faz, né? O que ela tem que fazer, o que deixa de fazer. Então, fica querendo controlar os atos dela, né? Então, muita gente gostaria de fazer muitas coisas e fica, assim, muito incomodado porque se lamenta, não pode fazer, porque os mandamentos, né? Porque aquilo se eu for fazer, eu vou estar em pecado mortal. Eu queria muito fazer, mas não faço, porque né? Tá ali na lei de Deus, é um mandamento, então a pessoa se sente incomodada, ela quer fazer, mas fica incomodada por essa vigilância. Então, por isso também que muitos querem apagar o nome de Deus né, do mundo, querem mudar o que está escrito na Bíblia, porque é como se fosse uma vigilância, querem tirar porque se sentem vigiados. Elas querem ter liberdade de fazer o que bem entender, sem ninguém estar ali vigiando, né? Então, é mais ou menos isso também. Outros me fecham as portas na cara, fazendo inútil o meu trabalho. Deus, então assim, realmente dá as costas para Deus depois de né? Tanto que ele trabalhou na alma e ali, né, de uma hora para outra, de repente, por uma vontade humana, ela põe assim, tipo assim, joga fora todo o trabalho de Deus, né? E faz inútil tudo aquilo que ele, né, de graça, todo o trabalho que ele fez na alma, no meio do processo ela fecha as portas, realmente ela desiste, né? E faz ali de inútil todo o trabalho de Deus, joga fora tudo que Deus fez na alma dela, né? Isso aí que é mil vezes assim, né? Pior ainda assim, né? Não sei, é muito, nossa, forte, né? E não só me ponho eu a fazer de sentinela, senão que também para isso escolha as almas que vivem meu querer. Olha que coisa linda. Então ele pessoalmente escolhe as almas que viverão na divina vontade. Então, nossa, cada um de nós aqui, ele foi pessoalmente, além de fazer sentinela, ele pessoalmente escolheu a cada um de nós. Então, olha que responsabilidade, né? Olha só, né? Olha a responsabilidade como a gente não pode ter que ter cuidado para não fazer inútil o trabalho de Deus também, né? Porque é muito perigoso, porque a gente vê, né? Quantos não saiu do grupo? Quantos, né? Deu as costas para a divina vontade depois de todo o trabalho, fez inútil o trabalho da divina vontade, né? E ele escolheu, imagina só, né? Cada um que está aqui, ele escolheu, né? Nos escolheu para viver na sua vontade. Nossa, é muito grande isso, né? Meu Deus, ele pessoalmente nos chamou. Nossa, forte, né? Porque encontrando-se em todo eu. Então, em todo eu, acho que eu entendi isso, ele encontrando a disposição, né? Encontrando ele mesmo na alma. De certa forma, ele olhou para aquela alma e viu, né? Ele mesmo naquela alma. Né? Porque a alma estava toda disposta para ele, querendo amar ele, fazer, se doar, né? Então, ele viu a entrega da alma, né? Então, ele viu todo ele mesmo ali, né? Encontrando-se em todo eu, todo nele. Então, junto comigo. Então,
Ele viu a alma completamente ali disposta para ele. Então ele traz a alma para junto dele, né, para viver na divina vontade. Ó, aí junto comigo como segundo sentinela, ó, coisa linda, em cada coração. E estas segundas sentinelas me consolam, correspondem-me por cada um e me fazem companhia na solidão. Aqui me obrigam muitos corações e me obrigam a não deixá-los. Olha que coisa linda, né? Cada um de nós somos essa companhia para Deus, esse consolo, aonde a gente vai reparar, né? Amar a Deus, corresponder em nome de todos. Então, essa segunda sentinela para cada coração a gente estar atento, né? Ali, tanto para amar a Deus em nome de todos, para reparar a Deus, estar atento do que está acontecendo, para pedir perdão a Deus em nome de todos, né? Então, mas também naquele ato também, né? Ali de sentinela para os corações ali, para os orvalhos benéficos, né? Para derramar as graças ali, para a conversão, né? Das almas, para a conversão dos pecadores. Ali, então, é muito incrível, né? Então, a gente tá junto com ele, de como sentinela para cada coração. Que lindo, que lindo. Maior graça não poderia dar às criaturas, olha. Ele dá a gente, ele dá essas almas para as criaturas. Então, assim, essas almas que vivem na divina vontade, obriga ele, ó, me obrigo a não deixá-los. Olha que coisa linda. Tipo assim, ele continua ali, né, investindo, não desiste. Não desiste porque tem essas almas, né, que corresponde a ele, que tá ali, toda para ele, né, que é companhia, que repara em nome de todos. Então, tem almas ali que ele olha e vê ele mesmo naquela alma, que ele vê, né, o propósito para o qual foi criado, né, na ordem. Então, né, faz ele não desistir ali, vamos dizer assim, né, das almas e continuar ali, né, a chamá-las, a instruí-las, a corrigi-las, fazer todo o trabalho ali de chamar as almas, né, de conversão e trazer as almas, né, ali continuar nesse chamamento, né, para que o reino aconteça. Então, obriga ele, nessas almas, obriga ele a não deixar as almas, né, realmente continuar derramando, né, orvalhos benéficos, graças ali nas almas. Então, maior graça não poderia dar às criaturas, né? Que coisa linda, né? Então, as almas que vêm da divindade é uma graça para as criaturas, é um segundo sentinela. Uau, é muito grande isso, né? Meu Deus do céu, a gente tem que tomar ciência disso para não pisar na bola. Não pisar na bola com Jesus, isso é muito grande. É uma responsabilidade, esse chamamento, esse chamou, né? Cada um de nós para esse trabalho, assim. Meu Deus do céu, não é brincadeira não, né? Não é brincadeira, é muito grande, viu? Que dá a estas almas que vivem do meu querer, que são o portento dos portentos. Maior graça não poderia dar às criaturas, que dá a estas almas que vivem do meu querer. Ele dá a gente para as almas. Ai, que coisa linda. Meu Deus do céu. Que trecho, viu? Que trecho. Que são os portentos dos portentos. Que trecho. Incrível. E é tudo que a gente, né? Cada um de nós, se a gente está aqui, se ele chamou porque ele viu essa disposição da gente, né? De amar, né? De amar muito a Deus e de se doar, né? Ele viu em nós viu ele mesmo, né? Esse amor dele mesmo em cada um de nós ao nos chamar para viver na divina vontade e essa disposição de doação, de se doar, né? De se abandonar, de, de querer ser toda para Deus, né? Ai, que coisa linda. Esse trecho é maravilhoso, né? Então é isso. Amém, Fiat.